Bom, então a gente vai estar vendo na aula de hoje, tá, a operação dos geradores em paralelo, tá, que um forte exemplo ali da utilização dos geradores em paralelo é o próprio sistema elétrico de potência, né? A gente tem uma série ali de geradores ali que vão estar formando um sistema elétrico interligado, né, sistema elétrico de potência para alimentar ali as cargas espalhadas aí no centro de consumo, né? Existem algumas vantagens, tá, em fazer essas operações ali de trabalhar com geradores em paralelo, entre as quais eu posso destacar aqui que diversos geradores podem alimentar uma carga maior do que apenas uma máquina isolada. A presença de muitos geradores aumenta a confiabilidade do sistema de potência, porque se um deles falhar, não ocorrerá perda total de potência para a carga. A presença de muitos geradores em paralelo permite que um ou mais deles sejam removidos para desligamento e manutenção. E quando apenas um gerador está sendo usado e não está operando próximo da plena carga, então ele será relativamente ineficiente. Quando há muitas máquinas menores em paralelo, é possível operar com apenas uma fração delas. As que estiverem realmente operando estarão funcionando próximo da plena carga e, portanto, mais eficientemente. Tá? Então, aqui algumas vantagens ali da operação em paralelo dos geradores. Né? Bom, para mim poder estar utilizando, ligando um novo gerador aqui num sistema ali que já está operando, né, ligar ele em paralelo, eu preciso representar, aliás, eu preciso respeitar algumas condições aqui, né, que eu estou chamando aqui de condições de paralelismo, algumas condições aqui que são, inclusive, bem óbvias, né, se tu quer conectar, por exemplo, um segundo gerador G2 aqui, né, para ajudar esse gerador G1 aqui a suprir a potência consumida por essa carga. Então, antes de ligar o G2, tem que garantir que as tensões eficazes de linha dos dois geradores devem ser iguais, né? Ou seja, medir as tensões aqui nos terminais desse cara aqui e garantir que seja igual a do barramento que tu vai estar ligando aqui, né? Para garantir que realmente o fluxo de potência seja do gerador para a carga, né? E não que esse gerador funcione, por exemplo, como motor, né? Que se ele tiver as tensões menores aqui, né, do que a tensão do barramento, então eu vou ter um forte fluxo de corrente elétrica aqui entrando no gerador e ele vai estar, né, operando como uma carga, no caso um motor, né? Então, para que isso não aconteça, eu tenho que respeitar a primeira condição aqui, né? As tensões eficazes de linha dos dois geradores devem ser iguais. Os dois geradores devem ter a mesma sequência de fases, tá? Então, fase A com fase A, fase B com C e a C com a C. Né? Os ângulos de fase das duas fases A devem ser iguais, né? E também defasados 120 graus. Isso a gente vai ver melhor no próximo slide. E a frequência do novo gerador, que eu vou estar inserindo aqui, que está entrando em paralelo, no caso aqui o G2, ele deve ser ligeiramente superior, deve ter a frequência, né, a tensão dele aqui gerada ligeiramente superior à frequência do sistema, né, que já está operando aqui com o G1. Tá, isso acontece porque quando eu conectar o G2, tá, ele vai começar se ele começar a operar como gerador, né, ele tiver com a, com a frequência das tensões geradas um pouquinho acima, no momento que ele começar a gerar, né, potência ativa para essa carga aqui, o primeiro efeito que vai ocorrer no eixo do gerador, né, a primeira reação vai ser a diminuição da velocidade, e consequentemente a diminuição da frequência. Então, se tu entrar com esse gerador G2 operando aqui com uma frequência ligeiramente superior ao do sistema, quando ele for conectado e começar a gerar, né, potência ativa para o sistema, essa velocidade dele aqui vai cair um pouco, né, até se adequar à velocidade do gerador 1 e a frequência do sistema aqui, como um todo aqui, ser apenas uma, né, ser uma frequência só, que vai ser comum aos dois geradores. Então, a questão da sequência de fases, tá, que eu tinha falado antes, supondo que o novo gerador G2 ele está com essa sequência e o gerador G1 ele está com essa daqui, tá? Então aqui a sequência é ACB e aqui a sequência ABC, tá? Isso aqui não estaria certo. Eu preciso deixar os dois na mesma sequência de fases, ou os dois ABC ou os dois em ACB. Supondo que eu tenha, né, que eu já tenha ajustado essa questão da sequência de fases, né, existe ainda a questão de que eu falei antes aqui, né, de o ângulo das fases, das duas fases A devem ser iguais. Então, por exemplo, tu tem aqui dois diagramas fasoriais sobrepostos, né, esse em negrito aqui, que é do novo gerador, e esse aqui essa linha aqui preta mais fina aqui, que é a do gerador G1 aqui. Então vamos supor aqui que eu tenho a fase A do G2, a fase A do G1, fase B do G2, fase B do G1 e a fase C, né, dos dois geradores, do G2 e do G1.
Mesmo eles estando na mesma sequência de fases, existe uma defasagem, tá? Eu não posso ter essa defasagem aqui, porque senão eu vou estar girando, imaginando esses fasores girando, né, na mesma velocidade, eu vou ter uma diferença de potencial constante aqui entre os dois, né? Então, para corrigir isso, antes de ligar os dois, eu tenho que estar com esse cara aqui sobreposto a esse, né? A mesma coisa esses dois e a mesma coisa esses dois. Eles devem estar todos sobrepostos ali. E para mim fazer esse tipo de teste, tá? Eu posso estar utilizando, por exemplo, esse esquema com 3 lâmpadas incandescentes, tá? Se houver diferença de potencial, né, entre as fases, entre a fase A desse gerador, entre a fase A desse gerador aqui, a lâmpada vai acender. E se as lâmpadas ficarem apagadas, quer dizer que eles estão em fase, né? Aí eu posso estar, a diferença de potencial entre as fases aqui é zero, né? Porque elas vão estar no mesmo potencial. Então eu posso ligar, né, o gerador G2 aqui em paralelo com esse sistema. Bom, então os procedimentos, tá? Ajustar a corrente de campo IF do novo gerador até igualar EA, né, que é a tensão gerada interna desse cara aqui, igual a tensão nominal aqui do barramento, né, que nem eu falei antes. Garantir a mesma sequência de fase e o sincronismo aqui entre as fases, né, e regulação da máquina primária do gerador, que está entrando para uma frequência, né, velocidade de rotação, né, porque a frequência está atrelada à velocidade que a máquina primária vai estar fazendo o eixo desse novo gerador aqui girar. Essa frequência e velocidade é ligeiramente superior à frequência e velocidade do gerador aqui que já está no sistema, tá? Isso que nem eu falei, nem eu acabei de falar, né? Para que quando ele entre aqui, né, com a frequência superior, né, como a frequência vai cair um pouco por causa da diminuição do consumo de potência, então as duas frequências vão acabar se estabilizando, né, no mesmo valor. Se eu colocar esse gerador G2 com uma frequência ligeiramente menor do que esse daqui, né, no momento que ele entrar aqui, ele vai entrar já como uma carga, tá? Ele vai entrar como um motor e não como um gerador. Então eu preciso respeitar essa condição aqui, tá? Bom, para entender, tá, até melhor o porquê isso que eu falei aqui, né, dessa questão da potência ativa consumida e a frequência, né, variarem, a gente tem a característica frequência-potência, tá? A máquina motriz que é conectada ao eixo do gerador, tá, que pode ser uma turbina hidráulica, eólica, vapor, enfim, qualquer tipo de máquina motriz, ela tende a diminuir a velocidade de rotação na medida em que a potência elétrica P, né, que é consumida do sistema, no estator do gerador, aumenta. Então, é isso que eu falei antes, tá? Essa é a tendência. Então, tu vai aumentar o consumo de potência elétrica, a tendência é, né, como o eixo vai ficando mais duro, mais pesado, a tendência é que a velocidade de rotação diminua. Então, e essa relação entre a potência consumida e a velocidade de rotação ali da máquina primária, essa relação ela tende naturalmente a ser não linear, tá? Mas geralmente se usam mecanismos de controle ali, né, que vão tentar tornar essa relação ali o máximo possível linear, tá? É o que geralmente acontece. Então aqui tem a expressão para queda de velocidade, tá? Quando eu tenho um sistema operando sem carga, um gerador sem carga, vazio, ele vai ter uma velocidade nVz, tá? Que vai ser uma velocidade ligeiramente superior à velocidade a velocidade que vai gerar a frequência nominal, que é nPC, né? É a velocidade de plena carga. Então quer dizer que a vazio, a tensão gerada por esse gerador vai ter uma frequência ligeiramente superior à frequência que vai ser a frequência de plena carga, né, de estabilização, que é o nPC. Então, valores típicos, tá, desse QV aqui da ordem de 2 a 4%, tá? Isso significa que a velocidade com o gerador em vazio ela é de 2 a 4% maior do que a velocidade quando eu conecto a carga no gerador, né? Ele começa a consumir potência. Curvas de frequência versus potência consumida, tá? E curvas QV também, a gente vai ver depois no próximo slide, elas possuem um papel fundamental no estudo e operação de geradores em paralelo, tá? De geradores síncronos em paralelo. Aqui nesse caso, a gente está vendo aqui, tá, uma curva típica aqui do decaimento da velocidade em função do aumento da potência consumida, né? Então uma curva aqui que ficou linearizada, tá? Estou linearizando essa relação aqui, algum controlador ali que vai estar linearizando essa relação entre a velocidade de rotação da máquina motriz e a potência elétrica consumida, né, desse gerador, né, que vai estar entregando para a carga do sistema, no caso.
Então, à medida que eu aumento, tá? Percebam como a inclinação dessa reta é negativa, à medida que eu aumento o consumo de potência ativa aqui, a tendência é que a velocidade de rotação da máquina primária diminua, né? Porque o eixo vai ficando mais pesado, né? À medida que eu consumo mais potência ativa. Então, se a velocidade vai diminuindo, né? A gente sabe que a velocidade está atrelada à frequência da tensão gerada, então a frequência também vai ter o mesmo comportamento dessa curva, ela vai diminuir, né? À medida que a potência elétrica da carga vai aumentando. Então essa curva aqui ela pode ser descrita por essa relação linear aqui, onde P, potência de saída do gerador, né, potência consumida aqui, esse cara aqui, esse SP é a inclinação da curva em kW por Hz ou megawatt por Hz, né, depende do porte do sistema que a gente está lidando, frequência vazio do gerador e frequência de operação do sistema, tá? Então, para que a plena carga, supondo que esse valor aqui, tá, de potência consumida, é o valor de plena carga da minha carga que eu vou ter aqui na saída do gerador. Então, se eu repentinamente tirar, tá, essa carga aqui, vou desconectar e deixar o gerador em vazio, a minha potência aqui vem para zero e a minha frequência aqui ela vai ser diferente, vai ser maior, tá, do que a frequência plena carga, porque aí a velocidade da máquina motriz que vai estar impulsionando o rotor do gerador aqui, ela vai aumentar, tá? Aí à medida que eu coloco a plena carga, essa velocidade vai diminuir e aí eu vou ter uma frequência menor. Então, se a frequência do sistema ela tem que ser, por exemplo, 60 Hz, a frequência de plena carga, eu vou ter que fazer um ajuste, né, na máquina primária, na máquina motriz, de modo que a frequência, né, ou a velocidade em vazio dessa máquina motriz ela seja ligeiramente superior ao valor de plena carga, para que quando eu conectar essa carga aqui, a frequência caia para o valor certo já, né, o valor nominal da carga. A curva QV, tá? Como a gente viu nos diagramas fasoriais anteriormente, se eu aumento o consumo de potência reativa, né? Por exemplo, a carga indutiva, a gente vê que a tensão Vφ aqui, que eu estou chamando de Vt nesse gráfico, né? A tensão terminal, ela ia caindo, né? Quanto mais potência reativa indutiva eu consumo do gerador aqui, menor vai ser essa tensão terminal, tá? E o contrário também é verdadeiro. Se eu tiver carga capacitiva, né? Estou nessa região aqui da curva, então a tensão terminal ela, ela é maior, né, do que a própria tensão gerada interna, né, se for capacitiva. Então, essa curva, tá, ela também, ela geralmente, originalmente, naturalmente, ela não é uma relação linear, tá, entre a tensão terminal e a potência reativa consumida, mas tu pode usar mecanismos de controle que tornem, né, essa relação entre os dois aqui linear. Então, basicamente aqui, tá, para mim conseguir fazer essa compensação, tá, à medida que eu vou aumentando o meu consumo de potência reativa, eu posso estar mexendo na corrente de campo, IF, né, para mim aumentar o meu EA, de modo que a tensão EA, né, quando eu não tiver carga, na condição a vazio aqui, sem carga, essa tensão EA aqui ela seja maior, né, do que ela seja um valor acima, né, da tensão aqui que vai ser a tensão que vai estabilizar quando eu colocar a carga, tá? Então isso a gente viu lá já nos diagramas fasoriais, tá? Que o valor da carga é reativa, então ela influencia aqui na tensão terminal. Bom, então em resumo, tá? Quando o gerador está funcionando isoladamente, alimentando as cargas do sistema, o que ele estiver entregando de carga, tá? As potências ativas e reativas fornecidas pelo gerador, elas vão ser os valores demandados pela própria carga conectada, né? Pela própria carga que estiver aqui. Então eu não tenho como controlar o quanto de potência ativa e reativa que o meu gerador vai estar jogando para a carga, tá? É a carga que vai estar mandando vai estar ditando esse consumo. Isso parece até ser uma coisa intuitiva, mas quando a gente vê ali, a gente estudar a operação ali com barramento infinito, né? Tu pode estar ajustando a quantidade de potência que tu vai estar injetando no barramento, mas quando tu tem um gerador aqui sozinho, alimentando uma carga, a potência ativa e reativa fornecida pelo gerador, elas serão os valores demandados pela carga conectada. E o ponto de ajuste está no regulador, ele então vai controlar a frequência de operação do sistema de potência. Tá? É essa que vai ser a consequência, né, de eu ajustar ali o regulador da máquina motriz, né, da máquina primária. E a corrente de campo, tá, o ponto de ajuste de campo no regulador, controla a tensão terminal, que nem a gente viu aqui. Né? Então, para mim ter a tensão de plena carga aqui, eu tenho que ter uma tensão a vazio um pouco maior. Né? Então essa situação, tá, de gerador ali, o gerador operando sozinho, né, alimentando uma carga, ela é a situação encontrada em lugares remotos, né, nos quais
a geradores isolados em funcionamento. Bom, então por essa aula era isso, tá? Na próxima aula a gente continua ali com a parte dos geradores ali. E é isso aí, valeu.